Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Eu me chamo Ralph Luiz de Moura Filho, eu sou aluno de Engenharia Elétrica aqui da Universidade de Santo Amaro. Hoje estaremos apresentando um dos trabalhos da disciplina de Projeto Integrador 2, onde o principal tema é Projeto de Sistemas Elétricos. E hoje estaremos falando um pouco sobre a implementação de um sistema de controle em uma usina de distribuição de energia. Então, esse projeto ele visa muito eficiência energética e controle dos equipamentos, desgaste, etc. E me apresentou um pouco, tá? Me chamo Ralph, conforme mencionado. Eu já sou formado na área de tecnologia. Hoje possuo duas pós-graduação, uma em desenvolvimento de sistemas e outra em segurança cibernética. Hoje eu trabalho profissionalmente com foco em entregar soluções de tecnologia para a área industrial. A área industrial hoje é uma área que precisa, né, e depende muito dessas tecnologias para continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar em alta escala, trabalhar em escala e trazendo cada vez mais eficiência energética quando a gente fala de carbono zero, quando a gente fala de natureza. Então, né, as indústrias às vezes estão cada vez mais olhando para esse lado, então isso é um aspecto muito importante. E esse sistema ele visa principalmente trazer ganhos para as indústrias com diversos modelos, né, já padrões já implementados, né, só que não dentro de sistemas, né. Hoje esses padrões existem, que é um padrão ali de uso de energia, é um padrão ali de temperatura, que é trabalhado de acordo com aquele equipamento, é um padrão ali de desgaste dos equipamentos mecânicos, onde possuem sensores que estão acoplados, né, dentro das indústrias, e aí a gente tem padrões de trinca, padrões de quebra, padrões de sobrecarga, padrões de sobrecarga energética, né? Energética eu falo de energia, fuga de energia, por exemplo, que também é um causador aí de grandes custos para as indústrias e problemas também em termos de eficiência energética. Então, esse trabalho executado, ele visa isso, né? Eu vou demonstrar tecnicamente um protótipo que foi criado, né, baseado em diversos estudos, né, trazer para vocês aqui um overview inicial, né, um resumo mesmo, uma introdução, até para entender o que a gente está falando aqui, e aí posteriormente eu vou para a parte técnica, né, e aí sim eu vou demonstrar o protótipo ali para vocês que foi criado, né, um protótipo desenvolvido em Python, tá? E aí vamos seguir aqui com a apresentação. Então, em resumo, foi aquilo que eu falei. Então, a gente vai implementar sistemas inteligentes para a indústria. Então, a aplicação ela foi desenvolvida com foco em avaliar, né, desvio de energia e aumentar a eficiência energética da empresa. Então, assim, nosso foco é otimização e segurança operacional e trazer ali cada vez mais o tema, o tópico natureza, que é um tópico que precisa ser muito discutido entre as indústrias. E é, esses dados que nós trabalhamos aqui, né, esses dados que foram entregues, foram obtidos por meio de simulações, entrevistas com profissionais do setor, né, e os resultados mostram ali praticamente, né, eu vou demonstrar para vocês aqui, ganhos assim, significativos e redução de custo, né, que é o que faz ali a indústria ser cada vez mais eficiente. Uma breve introdução. Então aqui o estudo ele analisa a implementação de controle, o foco é a análise de desvio de energias com estratégia de aumentar a eficiência da empresa, e a aplicação ela foi desenvolvida para o monitoramento em tempo real. Então a gente pega esses dados dos sensores e isso acoplado dentro de um banco de dados, onde a aplicação ela vai trabalhar com aqueles dados de acordo com as métricas, que é um padrão que já existe, né, no mercado, e vai trazer os resultados, né, para quem estiver ali, né, avaliando aquele caso, tá bom? Então, nosso objetivo é esse, né? Detectar esses desvios, né? Esses desvios, essas ineficiências que ocorrem também, né? Possíveis desgastes dos equipamentos. Então, esse é o nosso maior foco, nosso foco principal. E além de investigar esses métodos, é avaliar os impactos que isso traz também para a indústria e documentar, que é o mais importante, né? E a gente leva
muitas lições aprendidas, né, para poder evoluir cada vez mais. Então, vou passar aqui um pouquinho para vocês. É, foi, assim, implementar esse sistema foi muito desafio, porque, assim, é, nós precisávamos atualizar os sensores, que os sensores eram sensores legados, e aí muitos deles, né, já haviam atualizações para comunicações de protocolos industriais, só que precisou atualizar, né, e anteriormente não estava atualizado. E aí surgiu um certo trabalho para isso, mas isso já foi solucionado. Então, assim, as indústrias elas sempre têm que estar com seus equipamentos atualizados, né? Isso é importante. E isso visa muita segurança cibernética, né? E muita resiliência também. Porque, assim, quanto mais defasado aquele sistema fica, mais vulnerável ele tende a ser, tá? Então, é um ponto muito importante que as indústrias precisam ficar sempre em alerta, tá? Então, a gente usou a metodologia aqui, né, baseada numa arquitetura que já foi estabelecida. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de arquitetura que a gente utilizou, tá? Então, aqui é um desenho que explica que, por meio dos sensores, que são o End Devices, faz comunicação via gateway, via 5G para um Network Device. E aí, né, esses dados são hospedados dentro de uma aplicação onde ali aquela aplicação trabalha com aqueles dados. Então, nós usamos esse artigo, né, para poder estar executando essa atividade. Então, como vocês podem ver, nós utilizamos uma arquitetura de sistema de IoT que visa ali uma estratégia muito direta no quesito trabalho de dados e uma transmissão em tempo real daquele dado, por meio de comunicação via sem fio do LoRaWAN, junto com o 5G, que é um 5G é um tema que é muito falado hoje também, né, no mercado industrial. Nós utilizamos também algoritmos para poder estar avaliando, né, esses sistemas, detecção de anomalias também foi utilizado. Agora eu vou para a solução prática aqui para demonstrar para vocês. Então, conforme mencionado, a solução ela foi desenvolvida em Python. Então, ela visa análise de desperdícios energéticos, né, e com foco em eficiência energética da indústria, e incluindo assim sensores que foram utilizados. Então, são sensores de temperatura dos transformadores, níveis de tensão, corrente, oscilações de frequência de carga, desgaste dos componentes mecânicos e etc. Lembrando que essa arquitetura que foi desenvolvida, ela abrange todos os sistemas industriais. Então, assim, a gente consegue integrar todos os sistemas da indústria, trazer isso de uma forma centralizada para uma aplicação e hospedar isso para o cliente, né, para o cliente, por meio de aplicação, por meio de RP, por meio de sistemas internos. Então, assim, no nosso caso aqui, a gente capturou dados de alguns sensores, né, sensores manuais, e fizemos, né, essa correlação dentro do código. Então a gente pegou padrões. Então, por exemplo, por padrão a gente utiliza o desgaste mecânico por meio de trincas. Então a gente salva isso na inteligência, né, a gente salva isso no código e fala, olha, se você detectar essa ondulatura que significa uma trinca naquele equipamento mecânico, você alerte a operação. Então, assim, a gente consegue trazer diversos cenários, né, para dentro desse código. Então, o protótipo que foi desenvolvido, então assim, esse projeto ele veio do projeto integrador 1, né, com uma ideia, e aí nós conseguimos colocar em prática no PI2, né, no PI2 aqui, no trabalho 2, no integrador. E aí, a gente consegue, baseado nos padrões, identificar falhas e alertar as equipes de manutenção para estar executando a manutenção, seja ela corretiva, né, e preventiva também. Aí mostrando um pouco mais, aqui eu demonstrei o código aqui em termos técnicos, aí eu vou abrir depois o VS Code para demonstrar para vocês como é que funciona isso em prática, tá? Então o código ele simula uma leitura de sensores, então esse que eu vou mostrar para vocês, ele simula esse Rundle Uniform, mas ele pode ser adaptado sim, tá? Então ele é facilmente adaptado a protocolos de IoT, de SCADA, Profibus e etc, tá? Então ele é um código que ele é aberto, ele pode ser desenvolvido e trazer ele diversos sensores sem uma restrição. Então ele foi pensado nisso. Foi pensado que numa indústria nós temos uma estação robótica, enquanto nós temos também uma estação, uma área de logística, por exemplo. Então, assim, tem diversos cenários que nós pensamos na centralização dos cenários. E o retorno, né, indica qual segmento, né, qual serviço técnico, qual motivo técnico que foi aquele caso, naquele ponto. Então, esse aqui foi um retorno do código. Então, como eu disse, com base em padrões que foram estabelecidos, coletados ali pelas indústrias, eu vou dizer para ele se é desperdício ou não de energia naquele momento, ou se teve alguma quebra de um equipamento mecânico, se teve algum vazamento de energia, de temperatura, né, algum aumento de temperatura, se a frequência está muito alta, se a corrente também está muito alta. Então, assim, a gente consegue trazer isso tudo para o código e implementar isso facilmente, tá? Os dados eles foram obtidos, né, diretamente pela empresa. Então, assim, por isso que foi possível a gente trazer essas métricas aqui para o trabalho. E os resultados foram muito bacanas, né? Assim, quando a gente implementou, né, a gente viu que teve uma redução de 22% dos custos, porque eram desvios que não eram vistos pela indústria. Então,
acabou que naquele mês que foi executado o teste, a gente conseguiu visivelmente ter essa redução naquele serviço específico, e a gente também ganhou 30% de eficiência energética, né? Porque a gente garante que não vai haver desvios, não vai haver trincas, a gente consegue trabalhar com a nuvem, que é a cloud, né? Que é um quando a gente trabalha na nuvem, a gente reduz, né, o nível de carbono. Então, quando nós não temos equipamentos ali físicos, né, transporte, etc., a gente acaba reduzindo, né, o nível de carbono na natureza. E aí a arquitetura, né, a arquitetura que foi desenvolvida na prática, a gente, né, demonstrando esse desenho que foi feito, existem os 4 sensores de temperatura que nós aplicamos. Então, por meio desses 4 sensores, nós fizemos uma comunicação com essa aplicação que a gente criou, que é a aplicação de eficiência energética. Então, via protocolo de comunicação industrial, usamos o SPI, que é um protocolo muito ágil e rápido para o que a gente está precisando, que assim, se a gente vê um desvio, por exemplo, de temperatura, dependendo do cenário, pode ser perigoso até em termos de saúde e segurança. Então, por isso nós precisávamos de um protocolo que atendia, né, que enviasse esse pacote para a gente em tempo real. E aí, assim, enviando em tempo real, a aplicação de análise de eficiência energética consegue avaliar rapidamente, né, esses padrões, esses cenários que foram, né, alertados, e consegue comunicar isso para a empresa, né, via HTTPS. Então, via API, a gente consegue trazer esse dado, esse alerta, né, para a empresa, demonstrando ali, né, rapidez no processo, até para uma correção corretiva, até para a segurança dos usuários. Então, assim, pode haver até questões de saúde e segurança e tudo mais, para até alertar, por exemplo, unidades ali, locais ali de segurança, governamentais, etc. Então, assim, a gente consegue trazer diversos ganhos, né, com esse sistema. Então, dando um pouco mais de ênfase aqui à arquitetura, então é uma arquitetura bem simples, tá? E você consegue ver que a gente consegue adicionar vários sensores. Então, assim, aqui eu coloquei 4, mas a gente poderia colocar 5, 6, 7, todos integrados à análise de eficiência energética e a aplicação das empresas para poder estar alertando ali de forma nativa, né, para eles. Tá bom? Então, isso aqui que foi pensado inicialmente, tá? Claro que essa ideia, né dentro desse trabalho entregador, devido ao tempo, etc., a gente conseguiu entregar esse protótipo, mas isso aqui tem uma escala de expansão enorme, né, imensa. Então, assim, a gente consegue expandir para uma aplicação totalmente na nuvem, a gente consegue expandir para algo transmitindo na borda, em comunicação já com a RP, com esse análise, né, com essa aplicação de análise de eficiência energética na borda, trabalhando junto com o sensor e alertando para a empresa. Então, assim, conseguimos validar diversos cenários, né, e isso consegue, claro, se expandir para muitos outros. Então, isso que a gente visa aí a importância aí do sistema e dessa implantação, né, desse primeiro análise, né, muito bacana. Então, demonstrando um pouco tecnicamente o código aqui, né, que foi desenvolvido. Então, assim, eu implantei a biblioteca Random, né, que é a biblioteca que a gente está usando, o Random Uniform, para poder simular a entrega desses dados dos sensores, tá? Então, como os dados foram fornecidos de forma manual, a gente não conseguiu integrar 100% no trabalho, a gente conseguiu trazer esses dados manualmente. Então, assim, usamos a biblioteca Random e o TK Inter apenas para poder ter informações gráficas para ficar melhor, né, a visualização do usuário final. E aí nós temos os dados aqui, né, que nós vamos receber do sensor. Então são dados padronizados. Então a gente tem aqui a corrente, a gente tem a carga, nós temos aqui o desgaste mecânico, que foi um padrão que foi avaliado, então é 0,1, é um padrão binário. Nós temos aqui a vibração do motor, que foi um padrão também enviado por eles. Então nós temos diversos aqui cenários que foram aplicados aqui no código. E poderiam ser diversos mais sensores. Então nós não evoluímos para mais sensores porque não tinha tempo, mas assim, conseguimos trazer alguns sensores. E aí, essa parte do código aqui é a parte que analisa as dispersões. Então assim, a gente consegue saber os padrões negativos de acordo com o mercado, olhando para esse cenário aqui. Então, os cálculos são baseados com o que eles me entregam, né, com o que o mercado entrega. Né? Então, por exemplo, para eu detectar uma trinca no motor, por exemplo, existe um padrão de vibração que ele precisa detectar. Então, o sensor detectando esse padrão de vibração, a gente coloca, olha, quando esse padrão de sensor vier dessa forma, você alerta a área. Então, a gente consegue trazer esses dados de forma muito, muito rápida e um padrão muito, muito bem organizado, né, com os cálculos. E isso aqui é uma função gráfica, tá? Que é uma função para exibir os dados, etc., para poder trazer cores, né, para a tabela. Então, deixa eu rodar o código aqui para demonstrar para vocês. Então, quando eu rodo o código, eu consigo ver, quando ele me traz esse dado, que a temperatura do transformador foi 100.9, ele me disse para mim que foi muito alta devido à sobrecarga. E aí, esses dados eles são enviados num pacote para a área. Então, a tensão foi fora do ideal, então fora do ideal acordado. A frequência teve uma oscilação de 61,20 Hz. E a carga fora do ideal foi 1,07. Então, assim, a gente consegue printar o dado que o sensor me trouxe e alertar para a área de acordo com aquele padrão que foi demonstrado. Então, é uma aplicação que ajuda, né, ajuda de forma geral todos, né, a gente já está, né, reduzindo ali a emissão de gás carbônico, trazendo eficiência energética para a indústria e principalmente reduzindo custos, que é o mais essencial nesse caso. Tá bom? Acredito que seja isso, tá? Eu acho que foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho que a gente conseguiu ali trazer diversos cenários de aprendizagem muito bacana. Esse código, por exemplo, ele consegue se comunicar com diversos tipos de protocolos, Modbus, OPC, MQTT, etc. E integrar também com CLPs para tomar ação sozinho. Então, detectou a temperatura, alertou, via comunicação OPC com CLP, ele consegue travar aquele processo sozinho. Então, assim, é um mundo que a gente consegue explorar de forma muito abrangente, né? Então, essa arquitetura foi pensada para centralizar tudo. Então, foi um trabalho que trouxe muitos ganhos, né? Trouxe 20%, 22% de eficiência no custo, 30% de eficiência energética calculado ali pela equipe deles, tá? Então, foi um trabalho muito bacana, né? Reduziu ali tarifas, aumentou a sustentabilidade, né, ambiental, trouxe um monitoramento muito, muito mais amplo, muito mais rápido para os responsáveis, né? Então, foi um trabalho muito, muito bacana, né? Queria agradecer a todos aí pela breve apresentação, pela apresentação, e queria desejar um bom ano a todos. Muito obrigado. Um abraço.